Goku versus Saitama. Esse não é só um debate, é o debate mais repetido da história da internet quando o assunto é anime. Desde 2015, quando One Punch Man começou a ganhar popularidade, muita gente decidiu que o simples fato do primeiro vilão do Saitama lembrar vagamente o Piccolo já era uma declaração de guerra contra Dragon Ball, e a partir daí nasceu um fenômeno curioso. Pessoas que nunca se importaram com a obra passaram a acompanhar o mangá apenas para provar que, em algum momento, Saitama superaria ou já superava o Goku. Naquela época, o principal argumento era esse daqui: Saitama pulou da lua e deixou um cratera nela. Logo, ele vence o Goku. Sim, esse era o argumento. Mas então surge a pergunta: por que começar esse vídeo falando de um feito tão antigo se hoje o Saitama possui feitos muito mais impressionantes? Porque esse detalhe revela algo importante: esse debate sempre foi enviesado desde o início. E esse viés foi amplificado por youtubers que se apresentavam como autoridades em power scaling, mas demonstram um nível assustador de desconhecimento, como o Peter do Nerd, famoso por criar versos completamente desconectados da realidade da lógica interna das obras. Como se esquecer de quando ele afirmou que o Batman com preparo venceria o Goku usando veneno ou gás do sono, ignorando que o próprio Dragon Ball Super mostra que o Goku consegue anular o Ki com esse tipo de efeito. Ou quando ele insiste até hoje que personagens como Medaka, que não possuem efeitos sequer próximos da velocidade da luz ou nível planetário elevado, derrotariam o Goku. Isso não é análise, é simplesmente rage bait. Não existe um compromisso com consistência, escala ou leitura honesta das obras. O objetivo é simples: gerar engajamento através da irritação do público. E esse tipo de conteúdo criou uma geração inteira de pessoas que repetem argumentos sem nunca checá-los. Muitas pessoas inclusive acreditam que o Saitama consegue fazer flexões segurando um buraco negro, sendo que isso é simplesmente um painel extra do mangá. Ou você vai me dizer que o Mahito é multiversal, afinal numa página extra ele matou o Gege Akutami. Por isso, esse vídeo serve quase como um exorcismo dessas ideias, e no final vou mostrar exatamente que tipo de público esse discurso acabou criando, com exemplos reais e vídeos simplesmente perturbadores. Mas, mais importante, neste vídeo eu vou provar por A mais B que Saitama não vence Goku em cenário algum, nem lutando ambos para matar, nem com Goku testando, segurando o poder e permitindo a sua evolução. Em nenhum desses casos existe uma vitória para o Saitama. Então, se você é fã de One Punch Man ou apenas alguém curioso que caiu aqui por acaso, eu te peço uma coisa: assista até o final. O vídeo é longo, sim, mas perfeito para ouvir enquanto joga ou faz alguma outra coisa. Hoje a gente vai encerrar essa discussão de uma vez por todas. Eu vou responder todos os argumentos possíveis e demonstrar por que são todos falaciosos. Dito isso, vamos começar. Esse vídeo será sustentado em 6 blocos, organizados do argumento mais fraco até o mais forte. Nada aqui é aleatório, cada ponto existe para desmontar o ponto posterior. No primeiro bloco, vamos atacar o argumento mais comum e ao mesmo tempo mais preguiçoso. Saitama vence porque é o propósito do personagem. Além disso, o mangá ainda não terminou, ou seja, ele pode ficar ainda mais forte. No segundo bloco, diretamente ligado ao primeiro, vamos falar da ideia de que Saitama venceria qualquer um simplesmente por ser um personagem de paródia. No terceiro, entra a tese do crescimento infinito durante a luta, que é realmente o primeiro ponto de fato haver algum debate a respeito, e também é o argumento mais repetido. No quarto bloco, vamos comparar os status de ambos físicos e através de uma análise real e imparcial. No quinto, eu vou simular como essa luta realmente aconteceria, passo a passo e sem nenhum favoritismo. E por fim, no sexto bloco, vamos falar da fandom de One Punch Man. E antes que alguém venha com rótulos fáceis, não, eu não sou hater. One Punch Man é um dos meus mangás favoritos, inclusive eu fiquei muito irritado com esse novo redrawn do Murata que nerfou o Ancient Void. Mas isso não muda o fato de que existe sim uma parcela da fandom que é genuinamente problemática, e ignorar isso enfraquece qualquer debate.
Começar, vamos falar a respeito da falácia do não tem limites. Para começar essa desconstrução de forma séria, precisamos falar de lógica, mais especificamente de um erro lógico que sustenta a maioria dos argumentos pró-Saitama. Falácia do limite inexistente, ou No Limits Fallacy. No campo da análise crítica da ficção, essa falácia acontece quando alguém assume que porque um personagem nunca mostrou dificuldade ou nunca atingiu um teto em sua obra, isso automaticamente significa que ele possui poder infinito, aplicável a qualquer universo, qualquer cenário e qualquer oponente. No caso de Saitama, o argumento costuma ser ainda mais simples e extremamente idiota. Ele vence qualquer um com um soco porque essa é a regra do personagem, logo ele vence qualquer um. O fato do Saitama ter derrotado Boros ou Garou sem sofrer danos fatais prova apenas uma coisa: ele está acima da escala desses personagens. E essa escala, goste ou não, é limitada, variando entre nível continental, planetário e no máximo estelar. O que não é logicamente válido é pegar a ausência de limites demonstrados dentro da própria obra e extrapolar isso para afirmar que Saitama suportaria um ataque de nível multiversal como os apresentados de Goku. Para deixar claro, pense da seguinte forma: dizer que o Saitama vence qualquer um porque nunca mostrou limites é o mesmo que afirmar que uma parede de diamantes é indestrutível porque balas de revólver não a atravessam. Isso não prova que ela resistiria ao impacto de uma colisão que destruísse a Terra. A resistência da parede não é infinita, ela simplesmente não foi testada por uma força maior. E é exatamente esse o erro lógico que sustentou a maior parte do debate até que saísse o capítulo do Despertar dos Deuses. Agora vamos para o segundo argumento, que Saitama é um personagem de paródia e por isso possui Toon Force. Muitos entusiastas utilizam a natureza cômica de One Punch Man para atribuir a Saitama o poder da Toon Force, a habilidade de um personagem em desenho animado controlar a realidade, como é o caso da Arale, Pernalonga, que por razões puramente humorísticas acabam fazendo com que as regras daquele mundo sejam dobradas. Mas, no entanto, o mangá de One Punch Man, não estou falando da webcomic, nós sempre que falamos de uma luta do Saitama, é sempre o Saitama do mangá, não é o Saitama da webcomic. E nós vemos como ele de fato segue as diretrizes de um mangá seinen. Ou seja, diferentemente de uma obra que é comédia pura, o mangá de One Punch Man utiliza o humor como uma espécie de acompanhamento, mas sua estrutura é fundamentada em consequências reais e dramas existenciais. O personagem com Toon Force não sofre de tédio existencial profundo ou depressão por sua própria força ou pela morte de um ente querido. Saitama demonstra vulnerabilidade psicológica e emocional humana, como o luto e a fúria genuína diante da morte de Genos. No arco do Garou Cósmico, o autor Murata fizeram questão de dar explicações pseudocientíficas para os seus poderes. Se Saitama possuísse Toon Force, não haveria necessidade de explicar seu crescimento através de uma curva matemática. Ele simplesmente venceria porque seria engraçado. O mangá respeita uma lógica de causa e efeito que a Toon Force simplesmente ignora. Outro argumento que pode aparecer também é o argumento de que Saitama consegue voltar no tempo. E o fato é de que Saitama não viajou no tempo por uma habilidade intrínseca ou por esforço próprio. Ele precisou do Garou Cósmico possuindo conhecimento das partículas elementares que foram concedidos pelo God, para que ele utilizasse a técnica em um momento de sacrifício. Sem a presença do Garou, Saitama jamais teria acessado essa capacidade. Além disso, ao concluir o evento, ele esqueceu de como realizar a técnica. Trata-se de um evento circunstancial e dependente, não um poder fixo em seu arsenal. Em um combate neutro contra Goku, Saitama não teria o auxílio de Garou para fazer tal manipulação, tornando completamente irrelevante essa variável para o veredito. Para nós então termos essa noção,
Nós já eliminamos esses dois argumentos que são extremamente fracos. Agora vamos falar a respeito do argumento que pode de fato parecer muito bom, mas eu vou provar que mesmo esse argumento é completamente refutável. Saitama não fica mais forte do que qualquer oponente. Um dos maiores equívocos desse debate é tratar o crescimento do Saitama como se ele fosse essencialmente uma mímica de poder ou uma adaptação reativa, parecida do Mahoraga ou do Apocalipse. Um sistema onde a força do personagem é uma resposta direta à força do adversário, quase como uma função automática. O oponente sobe, Saitama sobe mais, mas isso não é o que o mangá mostra. É verdade, você sabia? Muitos youtubers de anime, quando vão falar da luta de Garou contra Saitama, tratam como se fosse de fato esse o poder do Saitama. Porém, eu vou te provar que se o poder de Saitama fosse puramente reativo, ele dependeria da existência de um oponente mais forte para puxar o seu potencial para cima. Ou seja, em um modelo como a maioria dos youtubers propõe, Saitama, nível 1, enfrenta o oponente nível 10, ele salta para o nível 100, o oponente sobe para 200, Saitama salta para 1000, ou seja, crescimento em degraus, sempre em função do outro. Só que o próprio mangá invalida isso. No confronto contra o Garou, o gráfico demonstra algo muito mais claro. Saitama percorre uma curva contínua e, como se lê nos balões de diálogo, é demonstrado que ele não dá saltos súbitos baseados no poder do adversário. Ele acelera o próprio crescimento de forma progressiva, um padrão que mistura a linearidade e a exponencialidade. O oponente, nesse contexto, não define o poder de Saitama, ele apenas funciona como um instrumento de medição. A progressão de Saitama é uma propriedade interna dele, e não um hacks de adaptação. Aqui entra o ponto que a maioria das pessoas ignora, é que simplesmente o poder do Saitama estava aumentando tanto por conta da morte de Genos. A tristeza, a raiva e o choque emocional funcionaram como combustível, removendo a inércia do que normalmente limita a taxa de crescimento do Saitama. Foi o estado emocional dele que fez a curva subir mais rápido do que o Garou conseguia copiar, não uma habilidade automática de adaptação. A implicação é de que, sem um trauma emocional profundo, aquela inclinação vertical simplesmente não acontece. E se você duvida, tá passando na tela as páginas do mangá em inglês, em espanhol e em português, e inclusive em japonês se você quiser traduzir de fato para ver o que está escrito nessas páginas. Ele simplesmente vai ficando mais forte conforme o tempo vai passando. E isso inclusive explica o fato de que ele recebeu dano contra o Boros. É, você esqueceu? Sim, está presente nos capítulos do mangá que Boros conseguiu machucar o Saitama ainda no início. Sabemos que uma luta em que ambos não queiram se matar ou tenham ódio um pelo outro, isso simplesmente não aconteceria. A evolução de Saitama seria muito mais lenta. Isso é uma informação muito importante. Agora que nós sabemos que o seu youtuber favorito estava mentindo para você sobre como funciona o poder do Saitama ou ele simplesmente não entendeu, nós sabemos que o Saitama basicamente tem o poder de qualquer protagonista de shonen, que é ficar mais forte enquanto ele luta, e simplesmente não existe diferença nenhuma entre o que o Saitama faz e o que o Bardock faz contra o Gas durante a luta que eles têm no mangá do Super. Literalmente todos os Saiyajins possuem essa mesma capacidade. Então, basicamente, a evolução ilimitada do Saitama era simplesmente uma falácia de pessoas que não souberam ler o mangá. Se eu afirmo que o ponto de partida entre Goku e Saitama é muito distante, então o mínimo que eu devo fazer é provar isso com dados, lógica e coerência interna de ambas as obras. Não existe forma mais justa de fazer isso do que comparando feitos reais e não interpretações emocionais como os fãs de One Punch Man adoram fazer, que utilizam os painéis para dizer que simplesmente porque existe um maior esplendor visual, então o Saitama é mais forte do que, sei lá, um personagem como o Ichigo. Mas vamos nos acalmar, vamos começar analisando o poder de Saitama.
Um dos argumentos mais utilizados para inflar artificialmente o nível do Saitama é o famoso espirro sério, que dissipou as camadas gasosas de Júpiter. Visualmente impressionante, tecnicamente nem tanto. A composição do planeta é crucial para nós fazermos essa análise. Júpiter não é um planeta sólido, ele é um gigante gasoso composto majoritariamente por hidrogênio e hélio em estados turbulentos, ou tempestades perpétuas. E além disso, o núcleo permaneceu intacto. As próprias páginas mostram que o núcleo de Júpiter não foi afetado, e isso é crucial. Dissipar massas gasosas exige uma fração mínima da energia necessária para destruir um planeta rochoso ou superar a energia de ligação gravitacional de um corpo sólido. Este feito escala Saitama como alguém capaz de dissipar grandes massas gasosas, mas não estabelece sequer ele a nível estelar. Se nós formos analisar, inclusive, se nós pegarmos estas imagens que colocam quantas terras cabem em Júpiter, nós percebemos que isso é irrelevante, porque não teria como Saitama destruir a Terra utilizando simplesmente de um espirro. Logo, nós já recebemos de antemão o fato de que essa explosão de Júpiter é irrelevante para qualquer cálculo. Agora nós vamos falar a respeito de uma das inconsistências clássicas nos argumentos pró-Saitama. A objeção mais comum é: mas o choque de socos entre Goku e Bills não é um feito individual, é a soma das forças. Mas, se nós aceitarmos essa premissa, então o buraco no espaço criado pelo choque entre Saitama e Garou não é um feito que pode ser atribuído a Saitama, afinal foi literalmente a colisão de duas forças equivalentes da mesma forma que foi o choque de socos entre Goku e Bills. Ou os dois choques contam ou nenhum contam. Em uma análise séria, ambos são válidos, mas eu vou simplesmente isolar a força do Saitama, igual normalmente fazem com o Goku, para te mostrar que o Saitama não pega nem nível anã branca. É simplesmente muito engraçado. Mas vamos começar. O Serious Punch elevado ao dobro cria uma imagem muito poderosa, que é um aparente vazio no céu. Mas nós podemos perceber que quem foi destruído foi no máximo estrelas. E além disso, talvez nem sequer estrelas, simplesmente pode ter sido destruído as luzes que percorriam essas estrelas. Porque existem inclusive estrelas que nós vemos que já estão mortas. E além disso, as galáxias continuam lá, aglomeradas no fundo, inclusive nesse próprio painel em que está o Garou. Então, o dano não foi um impacto que consumiu uma galáxia inteira. Ele só removeu uma seção limitada de estrelas. E se nós formos calcular a respeito do quão forte de fato foi essa explosão, nós veremos que simplesmente não foi tão relevante. Agora vem a parte que normalmente é ignorada, porque a matemática não perdoa a narrativa inflada. O mangá é explícito, o evento é chamado de Serious Punch elevado ao quadrado, ou seja, as forças foram multiplicadas. Para descobrir a potência de um único soco sério de Saitama, precisamos aplicar a operação inversa, a raiz quadrada da energia total liberada. A escala do impacto observada foi estimada em um choque que liberou 20,08 Foui, onde um Foui é o equivalente à energia de uma supernova, ou seja, é a energia equivalente a 20 supernovas de uma única vez. Isso equivale a aproximadamente 479 octilhões de toneladas de TNT. Aplicando a raiz quadrada sobre este número, nós temos como resultado 21 quadrilhões de toneladas de TNT. Ou seja, isso posiciona Saitama entre planeta médio e planeta grande. Ué, mas o Saitama não era nível galáxia? Mas vamos ser extremamente caridosos. Suponhamos que o impacto realmente tenha destruído o equivalente a 4 sistemas solares inteiros. Mesmo assim, nós, fazendo o mesmo resultado, obtemos que Saitama se posiciona em planeta grande, raspando ali em estrela anã. Ou seja, se fosse um soco realmente nível galáxia, a raiz quadrada do choque não resultaria em um valor tão baixo na hierarquia cosmológica. E agora eu vou te provar que esse golpe não foi nível galáxia de uma forma bastante simples.
Quando nós temos o primeiro feito a respeito do espirro que destruiu a camada superficial de Júpiter, nós vemos que a reação do Garou cósmico é simplesmente um ser que fica completamente aterrorizado ao ver o que o Saitama é capaz. Ou seja, se Saitama e Garou fossem realmente nível galáxia, o evento planetário seria irrelevante. Seria da mesma forma que um humano observar alguém apagar uma vela. O fato que Garou reagiu com choque prova que, para os padrões de poder deles, naquele momento o nível planetário ainda era algo monumental. E agora você pode dizer: ah, mas o Saitama resistiu a um Gamma Ray Burst, ou seja, a explosão mais poderosa do universo. Porém, quando nós analisamos com base na realidade, nós vemos que o Gamma Burst Ray do Garou simplesmente não está nem próximo de um Gamma Burst Ray da vida real. Simplesmente pelo fato de que, se existisse um evento desse calibre em uma galáxia distante da nossa, milhões de anos-luz, isso simplesmente faria com que a Terra fosse explodida. E além disso, se nós formos ver as páginas do mangá, nós vemos como o ataque é executado a poucos metros da superfície da Terra. Ou seja, se de fato fosse uma explosão gama, como o nome do ataque diz, simplesmente essa explosão teria evaporado a Terra. E você pode até dizer: uau, mas em Dragon Ball nós vemos como também os ataques não destroem a Terra. Você vai me dizer que então Dragon Ball não é de nível planetário? E eu te digo, na verdade, a escala de Dragon Ball e One Punch Man, da forma que eles representam grandes eventos, é simplesmente extremamente diferente. Dragon Ball, os personagens concentram energia em pontos minúsculos para não destruir o cosmos inteiro. Enquanto em One Punch Man, quando um evento de grande escala ocorre, esse evento é visível, ele fica nas páginas do mangá. E isso é inclusive um ponto forte de One Punch Man, que nós conseguimos ver o teto das lutas, e inclusive o Murata tá de parabéns por conta disso. Mas, considerando que o One Punch Man sempre faz isso, não tem como o Gamma Burst Ray simplesmente ser da mesma proporção que o Gamma Burst Ray real. No máximo, aquilo foi um ataque estourando o nível planetário. Decepcionante. De novo, não. Porque a disparidade é estrutural e não interpretativa. A verdadeira distância entre Goku e Saitama fica evidente quando abandonamos o hype e analisamos marcos de poder objetivos dentro de cada franquia. Quando fazemos isso, o debate praticamente se encerra sozinho. O Boros já era ultrapassado mesmo antes da saga de Frieza. A vitória de Saitama contra Boros costuma ser tratada como um divisor de águas, mas em termos de escala, Boros já era um problema resolvido em Dragon Ball há décadas. A ameaça de Boros destruía no máximo a superfície terrestre, enquanto Vegeta é basicamente o mesmo na saga dos Saiyajins. Com o Garlic Roll ele já possuía energia suficiente para reduzir a Terra a poeira estelar. E além disso, com a transformação do Ozaru que multiplicava por 10 o seu poder, isso simplesmente era uma não questão, era algo trivial destruir um planeta. Enquanto isso, Goku, já na saga do Freeza, resistia aos golpes do Capitão Ginyu, que tinha um poder similar ao do Vegeta Ozaru. Como se não fosse nada, ele conseguia utilizar o Kaioken para aumentar o seu poder, e após o Zenkai ficou com 3 milhões em poder base. Como Super Saiyajin chega a 150 milhões. Frieza, com apenas 510 mil de poder de luta, destrói o planeta Vegeta, que possuía ao menos uma gravidade 10 vezes maior do que a da Terra, portanto muito mais massivo e denso. E além disso, o Frieza, que enfrenta o Goku, não tem 510 de poder de luta. Não, o poder dele já beirava a casa dos 70 milhões. Ou seja, cada um desses raios que Goku resiste, cada um desses golpes de energia que o Goku consegue resistir, é na ordem de dezenas ou centenas de vezes mais forte do que aquela supernova que destruiu o planeta Vegeta. E quando nós passamos para a saga Cell, explicitamente Cell confirma que o seu Kamehameha iria obliterar todo o sistema solar.
E já na saga de Buu, Goku em Super Saiyajin 2 era pelo menos 2 vezes mais forte do que aquele Cell. E o Super Saiyajin 3 faz com que isso se multiplique por 4. Ou seja, ao final de Dragon Ball Z, Goku já era capaz de destruir 6 sistemas solares com um único ataque. Mas agora isso fica ainda mais absurdo quando vamos para o divisor de águas, que é Dragon Ball Super. Como nós vimos na Batalha dos Deuses, nós temos que pensar não apenas que o universo 7 é como o universo de One Punch Man, mas não, o universo de Dragon Ball é muito maior. Existe o universo material, o céu, o outro mundo, o inferno, o reino dos Kaioshins que fica fora do universo observável, e além disso possui também os mundos Makai, mas isso foi introduzido posteriormente no Dragon Ball Daima. Porém, se nós quisermos usar de retcon, podemos até dizer que o Goku destruiu cerca de 8 sistemas de universo. Então, desde o início do Super, simplesmente não existe comparação entre o poder de Goku e o poder de Saitama. E mesmo que nós fizéssemos o mesmo cálculo que eu fiz em relação ao Saitama com o Goku, o resultado seria equivalente a um nível de galáxia. Ou seja, um soco físico do Goku sem ele aplicar muito Ki é suficiente para destruir o equivalente a uma galáxia. Mas por que isso não acontece em Dragon Ball? Porque o foco do Dragon Ball são as lutas e as artes marciais e não focar numa destruição muito elevada. Desde então, Goku ficou ao menos 10 vezes mais forte do que isso, com os seus treinamentos que ele treinou na Sala do Tempo, ele treinou com o Whis, que é um mestre muito mais forte, e além disso, 10 a 20 vezes é um elevador, é um multiplicador muito conservador para esse caso. Além disso, tem o Super Saiyajin Blue, que é 50 vezes o poder do God, e o Instinto Superior já é milhares de vezes. É uma distância tão grande quanto a do Super Saiyajin 3 foi para o God. O God é muito distante do Super Saiyajin 3, assim é o Ultra Instinto para o Super Saiyajin Blue. É uma distância absurda, uma distância incalculável. Tá, calma, eu entendo que realmente força é realmente descomunal, uma distância absurda. Mas nós podemos pensar a respeito da velocidade. Nós vemos esse grande feito do Flash Flash, que consegue percorrer uma distância muito grande, a uma velocidade imensa. Ele claramente seria capaz de lidar com o personagem do Goku, certo? E a verdade é que é muito pelo contrário. Em Dragon Ball, o seu Ki equivale à sua velocidade. Nós vemos na luta contra Botter ou na luta contra Dispo que, independente de um personagem se especializar em velocidade, de fato a velocidade é definida pelo seu Ki. Ou seja, independente de que Botter se denominasse o mais rápido do universo, ele não era mais rápido que o Goku, simplesmente porque Goku possuía 90.000 de poder de luta, enquanto Botter ficava ainda na casa dos 40. Quando nós calculamos a velocidade do maior feito de velocidade de One Punch Man, que é quando Garou e Saitama se enfrentam e criam uma constelação dentro da órbita de uma das luas de Júpiter, nós temos que calcular a distância que foi percorrida, que é de aproximadamente 685.149.142 metros em aproximadamente 0,1 segundo. Então vamos fazer o cálculo. Velocidade igual a distância dividido pelo tempo, igual 685.149.142 metros dividido pelo tempo, que foi 0,1 segundo. E o resultado é 6.851.491.420 metros por segundo, o que o coloca 22,85 vezes mais rápido do que a luz. Mas, quando nós calculamos a velocidade dos personagens de Dragon Ball, e sabendo que o Ki eleva igualmente todas as capacidades físicas do usuário, nós percebemos que o ataque do Piccolo, que leva aproximadamente 2,4 segundos para atingir a Lua, resulta em 50% da velocidade da luz. E Goku, com 8.000, um poder muito superior ao de Piccolo nessa situação,
tem algo em torno de 10,8 vezes a velocidade da luz. Com o Kaioken vai para 21 e com o Kaioken vezes 3 vai para aproximadamente 32. Sim, o Goku era mais rápido do que o Saitama na saga Saiyajin. E por que eu não menciono nenhum feito de velocidade do Saitama? Bem, simplesmente porque ele não tem. Os dois maiores feitos dele foi ter conseguido ver o próprio reflexo no espelho antes do reflexo chegar, e o outro foi ele conseguir ultrapassar a velocidade do Garou por muito dentro de Júpiter. E isso simplesmente não é um feito muito grande, como vocês conseguem ver na imagem a seguir, apenas supera por 22,85 vezes a velocidade da luz, que é muito distante do que o próprio Goku fez na saga Saiyajin, de ser 32 vezes mais rápido do que a luz. Sem contar que depois disso ele aumenta o poder dele para 90 mil, para 3 milhões e depois para 150 milhões. Simplesmente não tem velocidade alguma que a Saitama poderia conseguir alcançar para igualar a velocidade de Goku. Demoraria, mesmo com a adaptação dele estando no máximo, muitos e muitos anos para ele chegar a essa velocidade. Dito isso, eu acho que o único que nos resta nesse momento é analisarmos, de fato, quem venceria em uma luta, uma vez de que já temos todas as informações que precisamos. Antes de continuar, eu preciso abrir um parênteses rápido e eu prometo que vai ser direto ao ponto. Esse vídeo, do jeito que vocês estão assistindo agora, só está sendo possível por causa da assinatura do CapCut. Essa assinatura eu consegui pagar no ano passado graças às views e aos membros do canal naquela época, mas sendo totalmente transparentes com vocês, desde aquele vídeo do Five Nights at Freddy's High School eu não consegui views o suficientes para renovar. Isso me coloca em uma situação bem complicada, talvez esse seja o último dos vídeos longos do canal, possivelmente o penúltimo, porque sem o CapCut eu simplesmente não consigo editar nenhum vídeo, praticamente. E não é drama, é simplesmente limitação técnica mesmo. Por isso, se você gosta desse tipo de vídeo, se esse conteúdo te acompanha, se te faz pensar ou te entretém, eu vou deixar aqui na tela o meu link do QR Code, do LivePix. E a meta é bem objetiva, nós precisamos arrecadar R$ 390 para garantir que ao longo deste ano consiga continuar produzindo vídeos como esse e cada vez vídeos melhores. Qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer valor é muito necessário. E se não quiser contribuir financeiramente, compartilhar o vídeo já faz uma diferença enorme. Dito isso, sem mais enrolação, vamos voltar ao vídeo. Então vamos lá. Nós vimos ao longo de toda essa análise como o Saitama não consegue superar Goku em força, muito menos em habilidades, muito menos em artes marciais, tampouco ele consegue superar Goku em velocidade. O crescimento exponencial dele depende das suas emoções e ainda assim é nítido que conforme o tempo passa as emoções que uma pessoa pode sentir vão se tornando cada vez menores, mesmo que você sinta muita raiva de uma pessoa, depois de 30 ou 10 minutos é muito provável que essa raiva diminua a um nível considerável. Então, se nós formos pegar um cenário em que ambos querem se matar, em que ambos se odeiam mutuamente, bom, nós sabemos que Goku precisaria apenas do Super Saiyajin para conseguir fazer com que Saitama morresse. Saitama de fato não conseguiria chegar num nível de poder próximo ao Super Saiyajin do Goku atual, considerando que o próprio Goku se vê, no início do Super, capaz de derrotar o Cell com um Super Saiyajin de uma forma muito simples, com apenas um golpe. Considerando que, como eu disse, ele ficou muito mais forte, eu não duvido que o Goku base atualmente seja provavelmente tão forte quanto um Goku Super Saiyajin 2 da saga do Buu, ou até mesmo Beiryu Super Saiyajin 3 original. Bem, fica bastante claro que Saitama não tem absolutamente nada que ele possa fazer. Ainda mais se você for considerar a lógica dos fãs de One Punch Man e desconsiderar tanto o soco sério duplo quanto o choque de punhos de Goku e Bills. Então, bem, realmente não sobra absolutamente nada para o nosso careca. O secundário, em que na verdade ambos estão lutando apenas por diversão e simplesmente não querem matar um ao outro. Bem, nesse cenário ainda assim o Saitama não conseguiria vencer, porque, novamente, ele não sentiu tanta emoção para enfrentar alguém tão forte quanto ele.
A emoção que ele sentiu durante o Garou foi exclusivamente por conta da morte do Genos. Então a evolução dele seria incrivelmente menor. Ou seja, simplesmente não existe cenário, mesmo que ele de fato conseguisse em algum momento alcançar o Super Saiyajin 3. A diferença do Super Saiyajin 3, que multiplica 400 vezes, para o Super Saiyajin Deus, é simplesmente infinita. Porque nós podemos perceber que o Super Saiyajin Deus é no mínimo 3 vezes mais forte do que o Vegeta Super Saiyajin 3. Esse mesmo Vegeta Super Saiyajin 3 que tinha no estado base o poder somado do Goku Super Saiyajin 3 com o Vegeta Super Saiyajin 2 multiplicado por não sei quantas vezes. E saber que o Super Saiyajin Deus é muito mais forte do que esse Vegeta em Super Saiyajin 3, bem, eu acho que simplesmente, mesmo que você desse todo o tempo do mundo, que a luta demorasse no mínimo ali umas 3 horas, Saitama ainda assim não conseguiria chegar no nível do Super Saiyajin Deus. É simplesmente um combate que não existe qualquer sentido. Saitama não é um Hulk, e Saitama muito menos é uma Horaga, para conseguir se adaptar aos seus adversários. No fim, a luta terminaria de uma forma bastante similar à luta do Goku contra o Cooler. Vocês se lembram dela? Após esgotarmos as evidências físicas, matemáticas, narrativas, resta encarar a camada mais desconfortável e talvez a mais reveladora deste debate: a verdade psicológica por trás da resistência em aceitar Goku como vencedor. Goku não é apenas um personagem fictício, ele é o arquétipo central do shonen moderno, o princípio pelo qual a força, perseverança, sacrifício e crescimento foram representados ao longo das décadas. Ele não representa apenas o poder, ele representa também o processo de conquistá-lo. E é exatamente por isso que ele incomoda. A cultura da internet consolidou-se um fenômeno recorrente, o prazer simbólico em derrubar o ícone. Qualquer personagem que aparece, principalmente personagens de Magical Girls, como é o caso da Madoka, eles colocam pra enfrentar o Goku ou até mesmo personagens que de fato são onipotentes e aí não teria luta em primeiro lugar do Goku contra esses personagens, simplesmente por um prazer praticamente satânico de subversão. Você pega um símbolo positivo e o que você quer fazer é corromper esse símbolo invertendo o seu propósito, justamente de maneira satânica. Então, o que aconteceu é que Goku, por ser esse símbolo grande de força, tornou-se alvo de uma pulsão coletiva. Não porque ele seja fraco, mas simplesmente porque ele é absoluto demais. E praticamente quase nenhum personagem que não tenha onipotência pode vencer o Goku. Agora, nós vemos na internet como essa cultura, esse impulso se manifesta de uma forma muito mais explícita em subculturas como o chamado Buchaverso, onde uma parcela significativa do conteúdo gira em torno da humilhação sistemática do Goku, muitas vezes extrapolando qualquer limite narrativo ou ético, com representações grotescas. A maioria se trata a respeito de abusos sexuais, não só do Goku, como também existem muitos criadores desse tipo de conteúdo que fazem artes, que fazem vídeos ou supostamente humorísticos da esposa do Goku sendo abusada sexualmente por algum personagem. Isso simplesmente já passou do nível da piada para se tornar algo de fato nojento. Eu não vou mostrar o clipe original desse vídeo que eu tô mencionando, porque eu não quero dar nenhuma visibilidade para esse cara é nojento, esse cara é desprezível. E é nesse cenário que o Saitama acaba sendo instrumentalizado. O personagem criado para ser uma paródia, cuja força ignora qualquer esforço, custo ou progressão, tornou-se, ironicamente, contra a vontade do seu autor, uma ferramenta perfeita para uma fantasia de poder não diferente de um isekai. Nesse trecho final, eu só quero deixar para vocês uma reflexão. A premissa de One Punch Man é extremamente simples, e isso não é um defeito, um herói que derrota todos os inimigos com um único soco, ponto. Não é uma ideia complexa, mas é uma ideia que funciona, e funciona bem, justamente porque nasce como paródia. Guardem bem essa palavra.
Por ser originalmente um webcomic de comédia, essa premissa naturalmente empurra a narrativa para uma estrutura de monstro da semana. O humor vem do contraste entre a ameaça exagerada e a solução ridiculamente fácil. Até aqui, tudo certo. O detalhe é que o mangá de One Punch Man não se limita a isso. A história também apresenta a associação de heróis. Saitama não vive em um mundo vazio, ele está cercado por outros heróis, cada um com uma personalidade, estilo e função social, algo que lembra vagamente obras como Boku no Hero ou The Boys. Porém, há um elemento específico que muda completamente a dinâmica, o sistema de rankings. Os heróis são classificados do pior ao melhor, e aqui nasce o conflito central para o espectador. Saitama é obviamente mais forte, mas dentro do mundo da obra, ele começa no fundo do poço, não é famoso, não é respeitado, não é reconhecido, e com o tempo, alguns heróis de ranking alto acabam passando a notar a sua presença e começam a frequentar o seu apartamento, e esse contraste é deliberado. Nesse ponto você deve estar se perguntando por que eu estou falando disso num vídeo de Goku contra Saitama? A resposta é simples. Esse tipo de estrutura narrativa atrai justamente o público que eu falei. No início, o conceito de um soco tinha função puramente humorística na webcomic. As lutas são engraçadas justamente porque são anticlimáticas. O riso vem da quebra de expectativa. Mas quando chegamos ao anime e ao mangá, ilustrado por Murata, algo muda. A grande parte do humor é substituída por espetáculo. As lutas deixam de ser piadas visuais e passam a ser cenas grandiosas, épicas, cheias de impacto. Basta observar vídeos de reação. Quase ninguém ri durante essas batalhas. Eu acho que ninguém riu lendo Saitama contra Garou. O problema surge quando você combina o espetáculo constante com o protagonista que nunca perde. O resultado disso é o que chamamos de fantasia de poder. Uma narrativa de fantasia de poder é construída para que o protagonista jamais seja humilhado, derrotado ou colocado em verdadeira desvantagem. Ele existe para vencer, e o objetivo disso é simples: permitir que o espectador se projete nele. Por isso, esses protagonistas costumam ter uma moral simples, traços de personalidade neutros e poucas contradições internas. É exatamente o que eu havia dito no meu vídeo sobre Gary Stoops. E aqui entramos no ponto central: fantasias de poder atraem um tipo de público bem específico. Elas são escritas de forma propositalmente simples porque não buscam enriquecer intelectualmente o espectador, buscam oferecer uma forma de escapismo. A projeção psicológica é um mecanismo-chave. O espectador faz um self-insert, uma auto-inserção emocional, e passa a viver os seus desejos de poder através do personagem. Quantas vezes você já não viu alguém falando que o Shinji é um personagem horrível simplesmente porque o cara quer se projetar dentro do Shinji, o Shinji não acaba suprindo essas expectativas daquele que assiste a Neon Genesis Evangelion. Cenas como o exame físico de Saitama são exemplos clássicos disso. Outro elemento típico desse gênero é o prazer de ver como os outros personagens reagem às suas habilidades absurdas, especialmente quando não esperavam nada de você. Esse tipo de cena gera picos de dopamina incomparáveis aos estímulos de drogas ou de simplesmente você passar horas scrollando rios. O sistema de rankings reforça isso ainda mais, porque não é apenas sobre força, mas é sobre hierarquia social, o classe baixa que silenciosamente é superior à elite. Normalmente eu já teria encerrado o vídeo, mas depois de tudo que foi dito, eu sinto que ainda há algo que eu precise dizer a respeito de One Punch Man. Depois de passar tanto tempo navegando pela internet, lendo fóruns, comentários, artigos, vídeos e teorias, eu me deparei com uma realidade muito triste sobre o nosso careca favorito. Eu arrisco a dizer que todos nós aqui devemos um pedido de desculpas, não só ao Saitama, mas também ao seu autor, porque no fim das contas, fomos nós, como fãs, que o colocamos exatamente nessa situação. O que eu quero te dizer com isso? Em termos práticos, não seria exagero afirmar que algo entre 60% e 80%
da popularidade de Saitama hoje existe principalmente por causa deste debate eterno que é ironicamente mais conhecido que o Gear 5. E quanto mais eu penso nessa realidade, mais fica claro que essa vai ser a realidade do Saitama para sempre. Saitama e One Punch Man, por consequência, estarão perpetuamente acorrentados a Dragon Ball. Não existe, nem existirá jamais, uma combinação de palavras neste planeta que inclua Saitama e alguma coisa que não encontre como resultado Goku ou Dragon Ball. É quase cômico. Se o Saitama tivesse no dicionário, sua definição seria algo como careca fictício que é frequentemente comparado ao Goku. Em trailers, análises, vídeos de trilha sonora, vídeos de lore, animações de fãs, sempre há alguém que menciona Dragon Ball. Em todas as redes sociais, até em sites de leitura de mangá, existem pessoas que criam contas para falar apenas do Goku. E como se isso não bastasse, algum editor anônimo de alguma forma conseguiu enfiar Dragon Ball Z até no artigo da Wikipédia de One Punch Man. Mas a cereja do bolo vem quando você visita a editora oficial da tradução em inglês do mangá. Lá eles recomendam Dragon Ball para quem gosta de One Punch Man, mas não recomendam One Punch Man para quem gosta de Dragon Ball. E é nesse ponto que eu percebo algo muito perturbador. Talvez nem eu mesmo consiga mais reconhecer quem é o Saitama. Afinal, quem é o Saitama sem o Goku? Outros personagens comparados ao Goku, como por exemplo o Superman, seguem suas vidas, têm histórias próprias, objetivos claros, dilemas morais, momentos emocionais fora do campo de batalha, mas o Saitama não, porque sendo uma paródia em sua forma mais tradicional, ele não pode ter nada disso. Ele não tem legado familiar, não tem um título e não tem nenhum sobrenome. Ele é apenas Saitama. E o resultado disso é previsível. Toda vez que Saitama faz qualquer coisa, o fandom corre pra internet para produzir milhares de textos, vídeos e teorias explicando como ele venceria o Goku, porque para esse público isso é tudo o que o Saitama é, uma fantasia de poder na qual eles podem se projetar. É por isso que obras de fãs como Terra 2 não se preocupam com o desenvolvimento de personagem ou narrativa, elas só existem para fazer uma coisa: fazer o Saitama parecer mais poderoso possível. Diferente das obras de fãs feitas pela fandom de Dragon Ball, que são muito interessantes e apresentam visões diferentes do desenvolvimento de personagem do Goku. O fã médio não se importa com o que o Saitama se sente ou como o Saitama pensa, ele se importa com a vitória. Por isso, quando você explica ponto por ponto por que o Goku venceria, a resposta vai ser, inevitavelmente, alguém que vai comentar nesse vídeo, porque não vai ter visto até o final. Ah, mas e o Saitama Terra 2? Mesmo sabendo que não é canônico, o que importa é ganhar. E isso é triste, porque o Saitama original é um personagem que poderia dizer muito mais ao mundo do que simplesmente ser o saco de pancadas na internet. Mesmo que algum dia ele se torne forte o bastante para derrotar o Goku, o dano já tá feito. Ele sempre será comparado a Dragon Ball e isso é cruel demais, porque os sapatos que ele terá que calçar será maior do que qualquer obra pode preencher. One Punch Man nunca será o novo Dragon Ball. E Saitama nunca será o novo Goku. Eles são insubstituíveis. Outras obras não enfrentam esse problema, porque se sustentam pelos seus próprios méritos. Mas One Punch Man não teve essa sorte. O homem de um soco só não está só condenado a viver na sombra de Dragon Ball, mas talvez condenado ao esquecimento. Existem rumores de que a webcomic está perto do fim. E você sabe o que isso significa? Sem webcomic não há mangá, sem mangá não há anime, sem anime não há franquia. E eu te pergunto, One Punch Man resistirá ao teste do tempo? Ou será lembrado por 10, 20, talvez 30 anos antes de desaparecer como tantos outros shonen que nós nem lembramos hoje, como é o caso de Cavaleiros do Zodíaco? Isso me fez lembrar daquela cena específica de Invincible. Não a parte engraçada que virou meme, mas a parte emocional.
Eu percebo que é exatamente assim que uma luta entre o Goku e o Saitama terminaria se os dois tivessem consciência do que acontece fora do mundo deles, o que acontece na internet. Goku olharia pra ele e diria: "Pense, Saitama, o que você vai ter depois de 30 anos?" E o Saitama responderia: "Eu sempre terei a você, Goku."